Imagine um mistério antigo que atravessa os séculos, uma construção colossal que desafia a lógica e a ciência moderna. As pirâmides, enigmas de pedra que ecoam histórias de poder, fé e conhecimento perdido. Por que essas estruturas imponentes, erguidas com precisão milimétrica, continuam a fascinar e intrigar a humanidade? Qual a ligação dessas monumentais obras com os relatos bíblicos? Será que há mais sob a superfície do que podemos ver? Enquanto você contempla essas perguntas, vamos mergulhar em uma análise surpreendente das pirâmides. E se eu lhe dissesse que para entender o significado dessas construções, precisamos voltar aos textos sagrados e decifrar mensagens ocultas? E mais, como essas gigantescas estruturas, construídas há milhares de anos, podem conter pistas sobre segredos antigos e profecias ainda não realizadas? Vamos desvendar juntos essas questões, mas antes, pense: o que poderia motivar uma civilização inteira a dedicar suas vidas a erguer tais monumentos? Poderia haver uma conexão espiritual que transcende o tempo? Prepare-se para uma jornada através do tempo e da fé, onde cada pedra conta uma história, e cada história pode mudar a sua perspectiva sobre o passado e o futuro. E se eu te disser que há um detalhe crucial que quase ninguém percebe? Não tire os olhos da tela, porque esse detalhe pode ser a chave que faltava para decifrar esse enigma milenar. Agora, respire fundo e imagine. Qual seria a real intenção por trás dessas construções tão perfeitas e imponentes? Vamos descobrir juntos, pois as respostas podem estar mais próximas do que você imagina. As pirâmides são um testemunho monumental da engenhosidade e da profunda espiritualidade dos antigos egípcios. Sua construção teve início durante o período do Antigo Reino, com a mais antiga pirâmide conhecida, a Pirâmide de Djoser, sendo erguida na terceira dinastia por volta de 2630 a.C. As pirâmides serviam primariamente como túmulos para faraós e membros da nobreza, refletindo a crença egípcia na vida após a morte e a necessidade de preparar os governantes para sua jornada no além. Esta prática funerária era acompanhada por complexos rituais religiosos, destinados a garantir a imortalidade e a perpetuação da ordem cósmica. A importância religiosa das pirâmides não pode ser subestimada. Elas eram vistas como uma escada para o céu, facilitando a ascensão do faraó à vida eterna ao lado dos deuses. A forma piramidal é simbólica, representando os raios de sol que se solidificam à medida que descem do céu. Este design evocava o deus Sol, Ra, que era um dos deuses mais importantes do panteão egípcio. Assim, as pirâmides não eram apenas túmulos, mas também monumentos religiosos que refletiam a cosmologia e a teologia egípcia. Entre os faraós mais associados às pirâmides estão Djoser, que iniciou a tradição com a construção de sua pirâmide de degraus em Saqqara, e Snefru, que aperfeiçoou a técnica de construção piramidal com pelo menos 3 grandes pirâmides durante seu reinado. No entanto, é a quarta dinastia que deixou um legado monumental em Gizé, com as pirâmides de Quéops, Quefren e Miquerinos. Cada uma dessas estruturas não apenas servia como túmulo, mas também como uma afirmação do poder e da divindade do faraó, sendo centros de culto que continuaram a ser venerados muito tempo após a morte dos seus construtores. A construção de uma pirâmide exigia um planejamento meticuloso e uma compreensão avançada de engenharia e arquitetura. As técnicas de construção evoluíram ao longo do tempo, começando com mastabas, que eram túmulos retangulares de tijolos de lama, e gradualmente se transformaram em pirâmides de degraus e, eventualmente, nas pirâmides de faces lisas. Os materiais utilizados eram predominantemente calcário e granito, extraídos de pedreiras locais e transportados através do Nilo. A precisão com que esses blocos eram cortados e encaixados é impressionante, considerando as ferramentas rudimentares disponíveis na época. Os desafios logísticos enfrentados pelos antigos egípcios eram enormes.
Estima-se que a construção da Grande Pirâmide de Quéops envolveu a movimentação de cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra, cada um pesando em média 2,5 toneladas. A organização do trabalho e a mobilização de recursos humanos e materiais são testemunhos da capacidade administrativa dos faraós. Técnicas como o uso de rampas de areia e tijolos, bem como alavancas e roldanas rudimentares, foram empregadas para elevar os blocos a grandes alturas. A precisão nas medições e alinhamentos, com a pirâmide de Quéops alinhada quase perfeitamente com os pontos cardeais, é um feito de engenharia que ainda intriga os pesquisadores modernos. Comparar diferentes pirâmides revela uma evolução contínua na técnica e no design. A pirâmide de Djoser, com seus 6 mastabas empilhadas, contrasta com a pirâmide curvada de Snefru, que demonstra uma transição entre os estilos de degraus e faces lisas. A Grande Pirâmide de Quéops, com sua câmara mortuária interna e complexos sistemas de corredores e galerias, representa o auge da engenharia piramidal. Cada pirâmide tinha características únicas que refletiam não apenas a evolução técnica, mas também as particularidades e as preferências de cada faraó e de suas épocas. As pirâmides de Gizé são, sem dúvida, as mais famosas e icônicas das pirâmides egípcias. Localizadas na margem oeste do Nilo, perto da atual cidade do Cairo, elas consistem em 3 pirâmides principais: a Grande Pirâmide de Quéops, a Pirâmide de Quefren e a Pirâmide de Miquerinos. A Grande Pirâmide de Quéops, também conhecida como Pirâmide de Khufu, é a maior das 3 e foi originalmente construída com uma altura de cerca de 146,6 metros, sendo a estrutura mais alta do mundo, por mais de as pirâmides do Egito, especialmente as de Gizé, sempre foram envoltas em um véu de mistério que alimenta diversas teorias conspiratórias e pseudociências. Desde a sugestão de que foram construídas por extraterrestres até a ideia de que escondem câmaras secretas contendo tesouros inimagináveis, essas teorias têm capturado a imaginação popular por décadas. Embora a maioria dessas conjecturas careça de evidências científicas sólidas, elas persistem e frequentemente aparecem em documentários, livros e filmes, contribuindo para a aura enigmática que cerca essas estruturas monumentais. Além das teorias mais sensacionalistas, há também uma série de mitos populares que, ao serem explorados, revelam muito sobre como as pirâmides são percebidas culturalmente. Por exemplo, há uma crença difundida de que as pirâmides possuem propriedades sobrenaturais, como a capacidade de afiar lâminas de barbear ou preservar alimentos. Essas ideias, embora fascinantes, geralmente são desprovidas de base científica e são mais um reflexo do fascínio humano pelo desconhecido e pela busca de mistérios não resolvidos. A ciência moderna tem se esforçado para desmistificar esses mitos, utilizando tecnologias avançadas como radar de penetração no solo e escaneamento de alta resolução. Essas ferramentas ajudaram a fornecer uma compreensão mais precisa da construção e do propósito das pirâmides, desbancando muitas das teorias conspiratórias. No entanto, a cultura popular e a mídia continuam a alimentar esses mistérios, evidenciando o impacto duradouro das pirâmides na imaginação coletiva. A arqueologia moderna tem feito avanços significativos na exploração das pirâmides, graças ao uso de tecnologias inovadoras. Ferramentas como a tomografia de muons e a fotogrametria digital têm permitido aos cientistas visualizar o interior das pirâmides sem a necessidade de escavações invasivas. Essas técnicas têm revelado novas câmaras e corredores, oferecendo insights valiosos sobre as práticas de construção e o uso desses monumentos. Nos últimos anos, algumas descobertas arqueológicas têm sido particularmente notáveis. Em 2017, por exemplo, a descoberta de uma grande cavidade dentro da pirâmide de Quéops, usando a tomografia de muons, causou grande excitação na comunidade científica. Embora ainda não se saiba exatamente o propósito dessa cavidade,
a descoberta destaca como ainda há muito a ser aprendido sobre essas antigas estruturas. Além disso, escavações em torno das pirâmides têm desenterrado artefatos e sepulturas que fornecem um contexto mais amplo sobre a vida e a sociedade no Egito Antigo. Essas descobertas têm um impacto profundo na nossa compreensão da civilização egípcia. Elas não apenas revelam detalhes técnicos sobre a construção das pirâmides, mas também oferecem pistas sobre as crenças religiosas, práticas funerárias e organização social dos antigos egípcios. Cada nova descoberta é uma peça do quebra-cabeça que ajuda a formar uma imagem mais completa e precisa dessa fascinante civilização. As pirâmides do Egito têm um impacto significativo no turismo e, consequentemente, na economia do país. Elas são um dos destinos turísticos mais famosos do mundo, atraindo milhões de visitantes anualmente. Esse fluxo constante de turistas gera uma receita considerável que beneficia não apenas o setor de turismo, mas também a economia local como um todo. No entanto, o alto volume de visitantes também apresenta desafios consideráveis em termos de preservação e manutenção das estruturas. Esforços de preservação e restauração são essenciais para garantir que essas maravilhas arquitetônicas possam ser apreciadas pelas futuras gerações. O governo egípcio, junto com organizações internacionais, tem implementado diversos programas de conservação que incluem desde a estabilização das estruturas até a restauração de áreas danificadas. Projetos recentes têm se concentrado na proteção contra os efeitos da erosão, poluição e até mesmo do vandalismo. Além disso, a introdução de tecnologias modernas tem permitido um monitoramento mais eficaz das condições das pirâmides. Os desafios ambientais e humanos na conservação das pirâmides são numerosos. A mudança climática e a crescente urbanização ao redor das áreas arqueológicas representam ameaças contínuas. Além disso, a gestão do turismo precisa equilibrar a acessibilidade com a proteção dos monumentos. Soluções inovadoras, como a criação de réplicas virtuais e o uso de realidade aumentada, estão sendo exploradas para reduzir o impacto físico do turismo nas pirâmides. Esses esforços são cruciais para assegurar que as pirâmides continuem a ser uma fonte de conhecimento histórico e um símbolo de herança cultural por muitos anos. E assim, amigos, chegamos ao fim dessa nossa jornada fascinante pelas pirâmides e suas possíveis relações com os relatos bíblicos. Mas antes de nos despedirmos, deixe-me fazer uma pergunta intrigante. Você já se perguntou como essas estruturas monumentais influenciaram outras civilizações ao redor do mundo? Ou como os conhecimentos avançados de engenharia e astronomia utilizados pelos egípcios podem ter sido adquiridos? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo mais curiosidades e análises bíblicas para você. E claro, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E para quem está sempre em busca de mais conhecimento, que tal uma reflexão? Será que há outras construções antigas, mencionadas ou não na Bíblia, que ainda guardam segredos esperando para serem descobertos? Deixe sua opinião nos comentários. Eu adoraria saber o que você pensa. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo, onde continuaremos a explorar esses mistérios e descobertas incríveis juntos. Fiquem com Deus e até lá.